muita coisa em jogo. Eles não podem encarar o tempo que lhes foi confiado de forma leviana. O destino eterno das pessoas depende da obediência daqueles que dizem que amam a mim. Algumas pessoas precisam desesperadamente que vocês revelem Jesus a elas. Outras precisam que vocês lhes estendam o encorajamento de permanecer em Cristo, exercer a fé. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Todas as coisas serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo o que é abalável será abalado. Apenas aquilo que em mim foi gerado permanecerá. Ai de vocês que fazem a justiça virar pó e a arrastam na lama. Aqui está a verdade, sem meias palavras. Vocês atropelam os pobres sem piedade alguma e tiram o pão da boca deles. Ignoram a dor da viúva e a acusam de ser imoral e indecente. Constroem plataformas para a exibição dos seus corações, tão cheios de disposição, mas vazios de verdade. Utilizam o meu nome para acumular glórias terrenas. Alguns até usurpam o lugar da glória que pertence a mim, enquanto definem seus próprios interesses, ou até mesmo dentro de um sistema que vocês fazem funcionar sem mim. Multidões clamam, mas como ouvirão se não há quem pregue? Em breve rasgarei os céus, e como um agricultor sai disposto a colher a sua safra, assim caminharei por entre os templos, procurando os frutos. Essa é a grande colheita, almas. Eu estive na casa do fariseu, comi em sua mesa, estive com pecadores e publicanos, pois todos eram alvos da minha mensagem, ricos e pobres, religiosos e errantes. Iluminei a todos com a beleza desse evangelho da salvação. O meu compromisso é com a vida. Eu quero a minha casa cheia, mas aqueles que se chamam pelo meu nome permanecem oferecendo resquícios.
sobras da minha presença, falam por mim, agem por mim, fazem tudo em meu nome, mas não me conhecem. Eu me recusaria a entrar em um banquete, em uma ceia, enquanto uma multidão permanece com a vida em frangalhos em frente às nossas portas. De um lado, alguns até brigam pelos melhores lugares. Alguns até se acham merecedores de honrarias terrenas. Mas lembre-se, feliz é aquele que comer do pão da vida. Esse lugar é para pessoas como você e também para aquelas que se expressam diferente da maneira como você julga correta. Aos que têm fome, vinde a mim e comei do pão da vida. A toalha da graça lhes cobrirá. É necessário que os trabalhadores se comprometam fisicamente, emocionalmente, espiritualmente pela causa. Não apenas um proclamador desse banquete. É pegar alguns pelas mãos, vestir outros, carregar nos ombros, suar, cumprir a sua missão ao custo do seu próprio conforto. Maltrapilhos e miseráveis entrarão pela porta da frente. Não mantenham meu povo alheio às boas novas. Fervorosamente eu os quero, incluídos dentro da eternidade. Todos pertencem à minha graça. Bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que partilham um pão. Tenho desejado ardentemente ceiar com vocês. Tenho fome. Onde estão os frutos? Os braços
Você está tão linda. Me dê frutos. Vamos. Me dê frutos. Árvore, eu estou com fome. Vamos, me dê frutos. Você tem tamanho. Você está verde, você está bonita, mas não tem nenhum fruto. E eu continuo com fome. Não serve. Trabalhadores de todas as gerações, chegou a hora de renovarmos as suas forças. Não se cansem de fazer o bem, pois está chegando a hora de colhermos. Mas não desfaleçam, porque a grande colheita já está às portas. Embora cansados, embora abatidos, lembre-se que há uma grande recompensa para aqueles que perseveram. Vamos, se posicionem, levantem, vamos, levantem, se posicione, lembre das minhas promessas, vamos, lembre de todas as minhas promessas, afiem as ferramentas e continue levando a minha mensagem. Os campos estão brancos. A quem enviarei? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Revestido em
Aleluia. Aleluia. Uau. Do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. De lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Viver o Evangelho. Este é o tempo de que
Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, ele vem. Ele vem. Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.